Olá, um abraço para você que acompanha o canal CJC, estamos no ar com mais uma edição do CJC Esporte. Hoje é sexta-feira, meu amigo, tinha que ter uma musiquinha animada aqui, né? Ih, que beleza, sorrisão de orelha a orelha, porque Natal também já tá aí, o pessoal vai ficar em casa, vai descansar, mas calma, porque para ficar por dentro aí do que acontece no mundo esportivo do Brasil e do mundo, você tem que fazer isso acompanhando o CJC Esporte. E lógico, eu nunca estou sozinho, hoje não ia ser diferente. Na bancada comigo, ele, Rafael Augusto, MMA, e Renato Silva. Vou começar com o Renato. Obrigado pela presença, meu amigo. Agradeço mais uma vez e hoje o destaque não podia ser outro, né? O mercado da bola agitadíssimo, final de temporada já pensando já no iniciozinho de janeiro. Muita movimentação, o jogador que está procurando o clube e alguns aí que não deveriam, mas estão movimentando muito o mercado. A gente vai falar sobre isso. Sexta-feira já bom? Rapaz, sexta-feira é o melhor dia da semana, né? Dizem por aí, não sei porquê. Dizem, né? Mas tá aí o Rafa Augusto vai poder falar um pouquinho da sexta-feira. Mas por que eu vou... É boa sexta-feira? Fala comigo, Evandro Jales, fala meu amigo Renato Silva, tudo bem, meu camarada? Sexta-feira é aquele dia de poder dar uma volta com a patroa, né? Curtir também, né? Fazer aquele culto em casa, chamar as pessoas para poder curtir aquele culto. E dizer o seguinte, o tempo tá bom? Acho que o tempo ainda tá bom, aproveita, vai dar uma volta, vai pegar um ar, sabe por quê? Porque a vida passa rápido, rapaz, não fica em casa aí, pensando muito, vai viver. Sexta-feira é dia de viver, não é isso, Evandro? Com certeza. Todo dia é dia de viver, Todo dia de viver, isso é importante. Mas sexta-feira a gente fica mais empolgado, fica mais animado. Sábado tá em casa, né? Exatamente, sabe que vai poder acordar um pouquinho mais tarde. É isso aí. Então, assim, deixa eu falar o seguinte, gente, CJC Esporte, vocês que estão assistindo a gente, muito obrigado aí pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre o UFC 232, as polêmicas que estão acontecendo entre John Jones e o Alexander Gustafsson. Gustafsson que nunca adotou essa postura de provocação, tá adotando. Vai também ter, a gente vai falar muito sobre Amanda Nunes e Cris Cyborg, que também estão aí. Eu tô mais ansioso por essa luta do que a do John Jones. Ah, que isso, Evandro. De Ah, eu verdade. não acredito. Pô, a luta entre duas brasileiras, duas invictas no UFC. Pô, Mas eu posso ser bastante John sincero? Jones já sei quem é, já sei quem vai ganhar essa luta. Tu já sabe? Tu acha Já, que vai ser fácil? O cara passou por doping, o cara, pô, usuário de... Já foi, né? Não sei se é ainda. Se bobear, vai lutar Mas dopado pensa de o novo, seguinte, né? o John Jones, com esse lutador Alexander Gustafsson, quase Quase perdeu. quase. Mas o John Jones falou, você me corrija se eu estiver errado, falou Sim. assim, eu quando lutei com o Gustafsson, eu tinha bebido a semana passada toda, não tinha nem treinado direito e ganhei, mas tudo bem. Você Agora já eu ouviu vou passar o trator em cima dele. que a desculpa do CH Bengala? É verdade. Então é muito complicado, Evandro. Então a gente tem que pensar o seguinte, o John Jones está querendo desmerecer o Gustafsson, que realmente lutou muito bem naquela luta. Meu amigo, se você bebeu, se você faltou treino, se você estava fazendo outras coisas erradas, o problema é seu. Você lá no dia da luta tem que representar. E vim com essas historinhas, com essas conversinhas pra boi dormir, ninguém quer chorar mais não, meu amigo. Então o que acontece? Mas você acha que o Gustafsson ganha? Então tem chance? Olha aí já é um outro viés, aí você já tá querendo ir pro outro lado da ponte, tá vendo aí, Renatão? É o que eu falo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já dizia Nenê Prancha. Não é Mas do teu tempo. posso chamar o WhatsApp pra gente continuar falando Por favor, chama o WhatsApp que a gente vai daqui a pouquinho falar muito sobre essas provocações, essas rivalidades no mundo MMA. Bom, o WhatsApp é o mesmo número, não mudou. É o 991515902. 991515902 com o DDD do Rio de Janeiro, que é o 21. Entra aí, mande pra cá a sua pergunta, sua participação. Hoje a gente fala aí de MMA. A gente vai dar um esquenta, já que essa luta é na próxima semana, perto do Réveillon. Como disse o Rafa aqui, luta principal, John Jones e Gustafsson, e o co-main event entre Amanda Nunes e Cris Cyborg, um lutaço. Como eu disse, eu tô mais ansioso com essa luta do que John Jones e Gustafsson. São as duas lutas principais do evento. Além disso, a gente fala aqui do Real Madrid, que joga a final do Mundial, e temos outros assuntos também, como o mercado da bola e por aí vai, tá bom? Então, 991515902. Se quiser perguntar alguma coisa sobre o seu time, quem chega, quem sai, como é que tá o time pro ano que vem, só mandar mensagem que a gente fala aqui também. Valeu? Renato, se quiser fazer alguma pergunta de MMA pra ele, fica à vontade também, beleza? Pode fazer, Renatão. Aqui a casa é nossa. Descobri o seguinte, Renatão já praticou boxe por um bom tempo, né?
Já, Renato? Eu pratiquei boxe, eu já tentei. Aí tu não aprendeu nada, no caso, Não né? aprendi nada, rapaz. Não aprendi nada. Não serve nem pra jogar o MMA no videogame. No boxe não existe graduação. Existe graduação? Não, só Não, tem a né? diferença entre profissional, amador E- e quem pratica só por... E as categorias também, né, Renatão? categoria por assim peso. Como no, Peso tem os galo, peso pesos. leve. Porque não dá pra embolar todo mundo, né, Evandro? Senão tem que dividir como essas categorias. Eu fui num evento de boxe. Aliás, eu queria mandar um grande abraço pro meu amigo Alessandro Leite. Ele que é o presidente da Confederação de Boxe aqui do Brasil e fica aqui no Rio de Janeiro. Ele fez um eventaço, a Copa Boxe. Foi lá que eu tive o prazer de conhecer o Giovanni Diniz, que é um grande boxer e ele é treinador de boxe do José Aldo. Foi um cara que aí abriu várias portas para mim. Muito obrigado. Queria mandar então esse abraço para Alessandro Leite, que é presidente da Confederação de Boxe, e para o Giovanni Diniz, que é o treinador de boxe do José Aldo. Ó, abração para vocês. Muito obrigado. Já que você me ofereceu aí o momento da pergunta, o Gustafsson, a gente sabe que ele é um cara mais caladão, mais aquele perfil europeu, né? Um cara centrado, frio. E aí, pô, de repente, o cara tá provocando, o cara tá usando a mídia. Ele não é um cara de jogar pra mídia, de jogar pra torcida. Por que tá acontecendo, rapaz? Excelente pergunta, Renatão. Hoje em dia, o MMA, ele tá vivendo um momento que as pessoas sabem que o money fight, a luta para ficar interessante, para ter muita venda de pay-per-view, tem que ter aquela provocação, tem que colocar aquela pimentinha na luta. Então, o que é essa pimentinha hoje? Provocação, fala daqui, fala dali. Eu só acho chato o seguinte, eu vou ser bem sincero aqui para você e pro pessoal que tá assistindo a gente em casa. Eu acho que tem limite. Tudo tem limite. Falar da família, do atleta, eu acho isso horrível, abominável. Fez o Chael Sonnen em uma época, né? Chael Sonnen já fez o Conor McGregor. Eu acho que isso aí já passou um pouco do limite. Eu acho que isso daí seria cabível ter até multa, tá? Porque eu acho uma atitude antidesportiva fazer isso. Agora, a sua pergunta é o seguinte, o Gustafsson, ele sabe que essa luta tem um apelo só por causa que ele quase venceu o John Jones. Fora isso, eles nunca tiveram nenhum tipo de atrito. Algumas provocações rápidas pelo Twitter, mas nada que lembrasse, por exemplo, John Jones versus Daniel Cormier, que eles saíram na mão na pesagem, certo? Só que aí o Gustafsson, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo usar a tática que o próprio John Jones faz com seus adversários, que é entrar na mente do adversário. Então começou na primeira vez que eles se encararam, que foi no Media Day do evento do UFC 232, que é um pré-evento, né, para poder já começar aquecimento para os fãs. Foi uma cena muito engraçada, eu não sei nem se o Vini tá aí, acho que a gente não chegou a preparar isso, que o Gustafsson e o John Jones se encontram, aí na hora de virar para tirar foto aí pro pessoal, os fotógrafos que estavam ali na primeira fileira, eles começaram a entrar numa de um querer ficar na frente do outro. Isso aí já para minar o psicológico, para querer dizer, ó, eu tô aqui na tua frente, aí o John Jones empurrou o Gustafsson. E aí tiveram que separar, o Dana White começou já a ficar um pouco mais apreensivo e a partir daí o Gustafsson começou a provocar o John Jones, dizendo que ele vai pegar o John Jones, não vai passar do primeiro round, que ele teve sorte, que dessa vez a era do John Jones acabou, enfim. Eu acho que o Gustavo está adotando essa postura para entrar na mente do John Jones. Acho muito difícil porque, apesar do John Jones ter tido todos esses problemas na carreira dele, com drogas, os acidentes que ele teve lá, que ele atropelou uma mulher grávida no Novo México, lá nos Estados Unidos, e entre outras coisas, os casos de doping, inúmeros casos de doping que o John Jones se envolveu, o John Jones é uma pessoa que tem uma mente muito forte. Eu lembro uma vez uma frase que ele disse que eu jamais vou esquecer, que ele falou assim: todo mundo tem uma estratégia até levar um soco na cara. Então, ele sabe que lá dentro tudo pode acontecer. Então, ele já vai preparado. Uma vez ele disse para o Daniel Cormier, o que me diferencia, a minha capacidade de luta da sua é porque eu sou capaz de dar um braço, um olho dentro do octógono, e você não. É por isso que eu sempre vou te vencer. E aí o Daniel Cormier fez essa reação assim, de ficar olhando para ele. Então, acho que o John Jones é um cara que, mesmo com todos esses demônios que ele carrega com ele, que ele podia até... começar a ver isso melhor, procurar uma igreja mais próxima e tentar, tirar isso da vida dele, para poder ele ser um cara mais completo, ser um cara que ele tem um talento gigantesco e quando ele se esforça, ele fica imbatível. Tanto que ele até hoje é imbatível no UFC. Até hoje ele não tem nenhuma derrota, ele só tem uma desqualificação. E de uma luta que, se você for ver, eu não vi nada de errado ali. Ele venceu o cara simplesmente não estava mais aguentando apanhar. Enfim... Mas o Gustavo, isso é isso. Ele tá tentando aí dar uma rebolada para ver se ele consegue entrar na mente do John Jones, coisa que ele não vai conseguir. O John Jones é um monstro, né? A luta que ele conquistou o cinturão do meio pesado foi contra o Shogun. Isso. E o Shogun tomou uma atitude que eu nunca vi numa luta de cinturão, que ele arregou. Arregou, ele bateu no chão e apanhando. falou, não aguento mais, o cinturão é teu.
Isso mostra o tamanho do John Jones e o quanto o John Jones vence atletas que têm características diferentes, né, Rafa? O John Jones venceu o Cormier, que é um cara de luta agarrada. Do wrestling, um top do wrestling. Top. Ele venceu, por exemplo, o Lyoto. Lyoto, que é um cara de contra-ataque. Evandro, ele desmaiou o Lyoto, vamos lembrar Desmaiou. disso? Depois de um primeiro round que ele passou um Que ele passou um ali, perrengue, né? que ele passou um perrengue. Quase levou um knockdown. Ele venceu o Vitor Belfort, que tudo bem, o Vitor Belfort aceitou a luta ali com pouco tempo de luta. Mas, inclusive, o Vitor Belfort poderia ter ganho aquela luta naquela chave de braço, né? E, Evandro, deixa eu te falar uma coisa que pouca gente sabe, e é bom que o nosso telespectador aqui do CJC vai saber. O Vitor Belfort lutou com níveis de testosterona altíssimos. O John Jones assinou um termo para poder aceitar o Belfort com aquele nível de testosterona. Tá? Tanto que o John Jones falou, eu venci o Vitor Belfort com altos níveis de testosterona. Eu atopei porque ele aceitou a luta um pouco antes, ele não estava limpo, mas nessa época a usada não era presente, né? Foi até um pouco antes da usada se fazer presente no UFC. Então o John Jones se arriscou bastante. Ele venceu aquela luta com o Vitor Belfort cheio de sukugami. Mas tirando aquela chave de braço, o John Jones massacrou o Vitor Dominou a Belfort. luta. Dominou a luta. E também venceu o Gustafsson. E aí entra na pergunta que eu quero fazer. Porque naquela luta, Rafa, muito se falava da envergadura do Gustafsson. Olha, esse é o adversário que o John Jones vai enfrentar que tem a maior envergadura, que é do mesmo tamanho dele. E isso pode complicar o John Jones. E, de fato, a luta foi muito complicada, talvez por isso, porque a distância entre os dois lutadores era parecida, né? O Gustafsson não precisava aproximar para tentar acertar o John Jones, então a distância era a mesma. Tu acha que a envergadura do Gustafsson, hoje ainda, mesmo levando em consideração que o John Jones teve uma sequência com o doping, fora do UFC durante um tempo, e levando em consideração também que o Gustafsson não cresceu na organização, mas você acha que o John Jones, com a envergadura dele, pode complicar mais uma vez o John Jones? Ó, Evandro, eu já pensei várias vezes nessa pergunta que você me fez, e ela é super pertinente, porque realmente, se você for analisar a carreira do John Jones, ele lutou com vários lutadores, e lutadores, na maioria, menor que ele, né? E aí o Gustafsson é do tamanho dele, tem a mesma envergadura. Só que aí, eu vou te fazer um paralelo com relação a isso que você falou, que é o seguinte, o John Jones, no começo da carreira dele no UFC, ele pegou o Guzmão, que é um atleta da capoeira, e que é do tamanho dele, e venceu dominante. Ele pegou o Brandon Vera, para quem lembra, o Brandon Vera das antigas, que é super alto, se eu não me engano, das antigas, se eu não me engano, é até um pouco maior que o John Jones, e dominou o Brandon Vera. No caso do Gustafsson, eu acho que o que faz a diferença é que o Gustafsson tem a mesma capacidade em pé que ele, e aí ele tem facilidade de chegar no rosto do John Jones. Então, assim, aí é mérito pro Gustafsson, porque ele consegue ter a mesma envergadura, ou seja, fica fácil ele alcançar o John Jones, e ele tem um talento realmente muito considerável na trocação. Então, o boxe do Gustafsson, a gente estava falando aqui de boxe, o boxe do Gustafsson é muito, muito eficiente. E foi aonde o John Jones sentiu bastante. Foi onde o Gustafsson conseguiu fazer maior danos no rosto do John Jones, foi quando o John Jones ficou desconfortável na luta. Então, assim, a questão da envergadura do Gustafsson entra dentro do talento dele próprio, do Gustafsson, com relação ao John Jones, porque, exemplo, o Daniel Cormier. O Daniel Cormier tem 1,80 m. Para ele entrar no raio de ação do John Jones, ele praticamente tem que arriscar ali e tomar um soco para poder entrar. Então, isso aí complica bastante na hora da luta. Agora, o Gustafsson já não tem esse problema. Se ele desferir um soco, esse soco vai entrar. Então, o John Jones já tem que se preocupar em bater e sair. Bater e sair, não é mais bater e botar a mão na frente. Isso não vai adiantar com o Gustafsson. Então, o John Jones também tem que se readaptar. Eu acho que no camping dele, ele tem que fazer com lutadores do tamanho do Gustafsson, né? Não pode fazer com lutadores menor que eles, porque vai ser uma dinâmica diferente. Então, entra nessa questão. O Gustafsson é um cara que ele sabe usar a envergadura dele, muito bom. Agora, eu vou te falar qual é a falha do Gustafsson que fez ele ter a derrota dele. Porque se eu sou o treinador do Gustafsson, eu ia falar no ouvido dele, ó, você perdeu essa luta, não foi o John Jones que ganhou. Por quê? Quando o Gustafsson dominou os 3 primeiros rounds, na minha concepção, porque eu vi essa luta várias e várias vezes, nos últimos 2 rounds, ele, não sei se ele cansou, a luta do Gustafsson é ficar rodeando o octógono, aí depois ele entra no campo de ação, bate e sai. Só que ele começou a só correr a luta toda. E aí o John Jones foi indo atrás dele, e ele não conseguia mais rebater os golpes, contra-golpear, né? Foi uma luta muito parecida com a do Anderson Silva com o Chris Weidman. O Anderson Silva fazendo graça, mas não contra-golpeava. Chegou uma hora que o Chris Weidman fez o que quis. Ele foi com a mão, foi e voltou até acertar a cara do Anderson Silva. E isso aconteceu também
com o Gustafsson. Ele correu. O John Jones começou... O John Jones estava acabado mentalmente naquela luta, porque ele nunca tinha sangrado no UFC. O Gustafsson, com 1 minuto de luta, ele abriu o supercílio do John Jones. Com 2 minutos de luta, ele bandou o John Jones. Nunca ninguém derrubou o John Jones no UFC. Então, o John Jones estava falando, quem é esse cara? Então, quando ele sentava ali na parte dele lá, dos treinadores dele, você via no semblante dele que ele estava quebrado, arrasado. E os caras falando, você é o campeão, você é o campeão. Mas aí, no 4º e 5º round, o Gustafsson entregou. Começou a correr, e o John Jones começou a bater. E aí, realmente, se eu não me engano, foi no 4º round, o John Jones fez 10-8. Fez 10-8, porque o Gustafsson corria, ele batia, deu cotovelada de tudo que é jeito, deu soco rodado, e aí o Gustafsson perdeu aquela luta, não foi o John Jones que venceu. Bom, olha só, a gente vai pro intervalo, na volta, a gente volta falando de futebol. Tem Real Madrid pra gente falar aqui, possibilidade do Mourinho no Real Madrid também, que eu acho que não vai acontecer, Renato, eu acho que é mera especulação. E aí, no terceiro bloco, a gente fala de Chris Borg e Amanda Nunes. Vamos falar isso porque realmente é um clássico brasileiro. E a luta vai ser melhor do que do John Jones e Gustavo. Vai ter mais apelo porque realmente é um lutaço. Não sai daí que a gente volta já.